Você é filho de Deus? Então, se você se julga ser filho, então qual é o seu maior medo? É, o maior medo de uma pessoa é o medo da morte. Por quê? Porque é algo desconhecido, não conhecemos. Salvo aqueles que não conhecem a verdade de Deus, que não conhecem as promessas de Deus para ele. Então ele vai temer a morte. João 8,32 diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que você tem medo? Na verdade, no fundo, o homem mais teme é o medo da morte, de morrer, né? Porque salvo aqueles que conhecem a verdade de Deus, não sabem para onde vão. Por isso eles têm medo da morte. Mas a morte não é o fim. A morte, na verdade, é o recomeço, é o fim de uma vida, mas o começo de outra vida. É o fim da vida de uma vida física aqui deste mundo e o recomeço de uma vida eterna. O homem salvo ou condenado, ele viverá eternamente, ele ficará na eternidade. Aqueles que estiverem em Cristo, morrerem em Cristo, serão levados ao céu, então terá toda uma eternidade com Deus. Aqueles que morrerem sem Cristo também terão uma eternidade para estar no inferno. Homem salvo ou condenado, ele permanecerá ou no céu ou no inferno. É o único pecado que leva o homem para o inferno. Existem dois pecados: blasfemar do Espírito Santo e não reconhecer a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Esses dois pecados levam o homem para o inferno. Os outros pecados são decorrentes desses dois, desse pecado de não crer no Filho unigênito do Pai que veio para nosso resgate, nossa salvação. Então a palavra de Deus diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação para eles, porque passaram da morte para a vida, foram resgatados. Salvo aqueles que serão arrebatados, os que morrerem, descerá ao pó, porque nós somos compostos de três coisas: corpo, alma e espírito, né? Então o que acontece? Quando alguém morre, o corpo, aqueles que não forem arrebatados e morrerem, voltará para o pó. O espírito é de Deus, esse se tornará para ele, porque o que é dele ele não divide com ninguém, não dá a ninguém. Mas a alma requer salvação, e a salvação só virá em Cristo Jesus. Aqueles que creem que Jesus é o Cristo e que é o Filho de Deus e que veio para nossa salvação. Então, enfim, o medo do homem é medo de morrer, né? Porém, essa vida, a morte física, para Deus, ela não conta muito. O que importa é a morte eterna, né? Por isso Jesus ele se preocupou com isso. Ele diz: em mim vivereis. Aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverás. Ele está falando de um mundo vindouro que ainda virá depois dessa passagem dessa vida aqui na Terra para outra vida, para uma vida que é uma promessa de Deus que Ele tem para nós, uma nova vida na eternidade com Ele. Então a nossa carne, ela não aceita isso, porque a carne ela vai ficar no pó, porque ela veio do pó. A carne não se converte a Cristo. Então, se eu estou em Cristo e reconheço essa verdade para mim, né? Se eu conheço essa verdade, essas promessas de Deus para mim, então viverei eternamente com o Senhor. Porque sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que eles não conhecem a Deus, não querem conhecer, mas temem a morte, porque pensam que a morte é o fim, e não é.
A morte não é o fim, a morte é um recomeço de uma outra vida que está posta para todo aquele que está vivo hoje, que foi criado por Deus. Então, quando eu não estou em Cristo, quando eu não reconheço essa verdade para minha vida, eu vou temer a morte. Por quê? Porque eu não sei para onde eu vou. Porém, aqueles que estão em Cristo sabem que ao partir desse mundo para o outro mundo, para a nova vida, já tem um lugar preparado para ele. Então, eu como filho não posso ter medo da morte. Que a morte para mim não é o fim, né? Mas um recomeço de uma nova vida, de um novo estágio na minha vida, né? Então a coisa mais triste que existe é alguém viver 80, 90, 100 anos, 120. Tem gente que já viveu 120 anos e não desfrutou da bondade de Deus na terra, tudo aquilo que Ele já nos proporcionou viver aqui através do seu filho, né, do sacrifício do seu filho. Então, queridos, o único medo que o cristão tem que ter é o mesmo medo que Jesus teve ali antes de ir para a cruz. Porque Jesus, irmãos, ele não temeu a morte, ele não temeu a cruz, ele não temeu a Satanás, ele não temeu a humilhação que ele passaria, né, até chegar na cruz, até a morte de cruz. Ele não temeu nada disso, porque ele conseguia enxergar além da cruz, aquilo que o esperava depois da cruz, que era o Pai, estava de braços abertos para recebê-lo. Então Jesus não temeu nada disso. O único medo que Jesus teve foi aquelas horas em que, quando todo o peso do pecado estava sobre ele e o Pai virou as costas para ele. Aquele momento foi o momento que Jesus teve medo, né? Quando ele se achou sozinho, sem o Pai, separado do Pai aquelas horas. Então esse foi o medo que Jesus teve. O único medo que eu tenho é esse. Eu sempre peço a Deus: Senhor, não me deixes ficar separado do Senhor, porque eu sei que morrerei. Então, irmãos, se atente para esses últimos dias, porque assim, o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo. E Deus tem algo para falar com você nesses dias a respeito do teu chamado, a respeito daquilo que Ele quer fazer com você nessa terra e através de você, né? Porque não é errado dizermos que estamos fazendo a obra de Deus, porque nós não fazemos nada. Nós somos ferramentas na mão do Senhor e que somos usados por Ele para fazer a sua obra. Ele faz a sua obra através de mim. Tudo é dele, tudo parte dele. O que temos, o que somos, pertence a Ele. Foi Ele que nos deu. Então, meu irmão, não tenha medo da morte, porque a morte para nós é o recomeço de uma nova vida, de uma vida sem aflições, uma vida sem problemas, uma vida sem perseguições, uma vida plena no céu, junto ao Pai. Um dia seremos como Ele é, veremos Ele face a face. Então, lute por isso, lute para ser cada dia melhor na presença de Deus. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Eu tenho que procurar avançar no crescimento espiritual diante de Deus, para que Ele me leve no tempo oportuno e eu não seja deixado para trás. Igreja, se atente para o que está acontecendo nos dias de hoje. Não tenha medo do que você vai sofrer por causa do nome do Senhor, porque Ele já nos alertou acerca disso. Amém? Deus te abençoe. Busque primeiro o reino dos céus e sua justiça, os demais você serão acrescentados. Não precisamos nos preocupar com isso, porque ao seu tempo tudo se cumprirá acerca de tudo que Ele tem para nós.